Já estamos de volta com o seu programa Estilo de Vida. E hoje, no bate-papo do dia, nesta sexta-feira, vamos falar sobre a língua presa, ou também conhecida como anquiloglossia. Ela pode ser identificada nos primeiros meses de vida. Em alguns casos, ela não há qualquer alteração na vida do bebê. Em outros, durante a amamentação, o bebê tem dificuldade de sugar o leite e futuramente pode ter prejuízos na fala, na deglutição e na mastigação. Para falar mais sobre este assunto, hoje nós convidamos a fonoaudióloga, doutora Ângela Regina Ferreira. Seja bem-vinda, doutora. Bom dia. Bom dia. É um assunto muito divulgado, porém que as pessoas não têm muitas informações realmente, que em alguns casos pode confundir em relação às causas, o tratamento, se tem que ser cirúrgico, se não, por isso a gente resolveu falar sobre este assunto. Agora, doutora, explica pra gente um pouquinho mais a respeito do que é essa língua presa, conhecida popularmente. Popularmente, justamente porque o nome já é bem complicado, né? A anquiloglossia, ela é bem conhecida popularmente como língua presa, né? Que é a língua presa. Abaixo da nossa língua tem um frênulo, que é um freio lingual. Esse freio lingual, ele, quando sofre alguma alteração lá no período gestacional, que ele venha a ser maior ou menor que o tamanho normal, ele pode vir a trazer prejuízos para a fala, ele pode vir a trazer prejuízos na amamentação, então na sucção do bebê na hora de amamentar, ele pode trazer prejuízos em várias atividades orais da criança. Agora, como identificar essa língua presa? Na verdade, antes da gente saber o diagnóstico, a gente precisa investigar quais são as causas e suas características. Por isso, a nossa produção vai colocar a nossa tela interativa número 2 no ar, e nós vamos falar um pouquinho mais dessa língua presa. Doutora, o nosso primeiro tópico fala sobre problemas para sugar o leite da mãe durante a amamentação. Então, isso é uma forma de identificar a patologia? Na verdade, hoje já está se praticando nos hospitais o teste da linguinha. Então, hoje já tem fonoaudiólogos nos hospitais para detectar. Até um tempo atrás era mais difícil. As crianças hoje a gente recebe crianças, às vezes até com 7 anos de idade já, quer dizer, uma idade já bem tardiamente para tratar, com o problema da língua presa, né? Porque não foi detectado a tempo. Então, a mãe só começa a perceber o problema quando a criança já entra na fase da aquisição da linguagem propriamente. Então, hoje nós já temos, é bom divulgar isso, já o teste da linguinha para as mães que estão esperando o bebê. Hoje já tem esse teste. A causa é basicamente hereditária, tá? Então, se já tem um caso na família, e a mãe está esperando o bebê, existe a probabilidade sim de ter a linguinha presa também. Então, basicamente, é hereditária. Agora, na vida intrauterina, ainda nesse processo, é possível detectar a língua presa ou só mesmo quando o bebê nasce? Só mesmo nascer. Juntamente com o teste da orelhinha e do pezinho também, né? Exatamente. Agora, ela também apresenta uma outra característica para aquelas pessoas, já que a gente já possui esse teste, uma boa notícia aí para a nossa medicina e para as mães, né? Um ganho para a nossa população. Não houve essa orientação no início, então pode apresentar outra característica também, que é o espaço entre os dentes inferiores da frente. Existem, na verdade, outras, além do espaço entre os dentes, são os dentes incisivos inferiores. São os 2 dentinhos da frente inferiores, são os incisivos. Quando ele tem um espaçamento entre eles, deve-se suspeitar de língua presa. Uma outra característica também, o bebê, quando amamentando, se ele apresentar dificuldade, a mãe também deve suspeitar, sim, da língua presa. Alterações na fala, né? Já passou dessa fase do bebê, está entrando no processo de alfabetização, aí a criança começa a apresentar problemas em determinados fonemas.
porque ela traz problemas nos fonemas. Doutora, só para a gente completar nosso bate-papo, eu vou pedir para a produção colocar a nossa tela interativa no ar, que fala justamente sobre os fonemas, sobre as letras. E aí agora a gente já pode falar. E começa com a letra T. T, Na verdade, são alterações na letra T, na letra D, na letra Z, S e na letra L. Principalmente na letra L. Mas na N também? Na N também? Na N também, porque a N ela exige um pouco de elevação de língua, não tanto quanto a L. A L ela é bem mais, você consegue detectar facilmente com a letra L. Por quê? A L ela exige uma elevação de língua. Para eu falar, por exemplo, lápis, requer elevação de língua. Quando tem a língua presa, essa produção desse som, desse fonema, ele sai prejudicado, né? Então é possível. E a língua também, no caso do bebê, da criança pequena, ainda é possível também você perceber, porque ela forma uma espécie de coração na ponta da língua, né? Então ela tem uma simetria, né? Foge do padrão normal. Doutora, inclusive a gente já tem participação a respeito do nosso bate-papo, do nosso tema de hoje, e a pergunta é a seguinte: exercícios ou cirurgia simples curam língua presa? E a segunda pergunta: língua presa atrapalha no beijo? Quem mandou essa pergunta foi o Michael Douglas, que manda um beijo abençoado pro Estilo de Vida, para a equipe Estilo de Vida, Michael do bairro Raiz. Então, doutor, o que a gente pode falar a respeito do exercício da cirurgia? Olha, a cirurgia, ela nem sempre é indicativa, porque às vezes a criança ela consegue se adaptar e até com o próprio desenvolvimento da criança, ela supera esse problema, né? Quando não supera e isso vai trazer prejuízo lá já no processo da aquisição da linguagem, aí é necessário sim uma intervenção cirúrgica, né? No bebê, essa intervenção cirúrgica só é necessária caso ele apresente dificuldade para a amamentação, né? Então, se ele tiver dificuldade para sugar, aí é necessária a intervenção cirúrgica. Aí é uma cirurgia simples, né? Com anestesia local, é um procedimento bem simples. Já na idade mais avançada, já no caso da criança do processo de aquisição da linguagem, ela só vai ser necessária se ela realmente estiver trazendo prejuízo para a fala. Esse caso, a fonoterapia não estiver dando resultado, tá? Existem casos em que é feita a fonoterapia, são os exercícios, né? E aí os exercícios não estão dando resultado, aí a gente indica para a frenotomia. E aí o mais importante, isso é muito importante, gente, porque é muito comum as mães irem aos consultórios, a criança faz a frenotomia e daí ela não volta mais, achando que só a cirurgia vai resolver o problema. E não vai, tá? Porque a criança que já adquiriu aquela maneira errada de falar, ela vai continuar com o mesmo hábito, tornou-se um hábito. Então, ela fez a cirurgia, é necessário que volte para fazer a fonoterapia. Para continuidade ao tratamento, né? Porque o fonoaudiólogo ele vai desconstruir aquela forma que a criança adquiriu, né? E cuidar para que ele fale da maneira correta. Doutora, nós vamos fazer uma breve pausa no nosso bate-papo. Ainda tem muito que a gente falar sobre esse assunto e você de casa aproveite essa oportunidade, esse intervalo, para interagir com a nossa produção e mandar a sua pergunta, o seu questionamento através do nosso WhatsApp. Anota aí, 92, código de Manaus, 8111 4512. O intervalo é rapidinho e a gente já volta. Até lá.